Patrício Trovoada é um bandido e mentiroso. Querem saber quais são as provas que eu tenho para dizer isso? Vejam já de seguida. Meu nome é Umbaguiar. Hoje eu quero vos falar sobre o nosso primeiro-ministro, Patrício Trovoada, que nós todos os santomenses sabemos e temos medo de falar. Os santomenses têm medo de dizer em voz alta, em bom som, quem é Patrício Trovoada. Não vou cá falar de como ele ganhou as eleições, essas coisas todas, porque nós já sabemos. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar registrada em vídeo é que eu, Umbaguiar santomense, não concordo que o Patrício Trovoada faça parte da política santomense. E porquê? Antes de continuar, eu gostaria de deixar bem claro aqui dois aspectos fundamentais. Eu, Umbaguiar, não sou filiado a nenhum partido. Não sou membro de nenhum partido. Nunca apoio nenhum candidato a nada em São Tomé e Príncipe. Sempre faço as intervenções que faço por minha iniciativa própria. Sempre fui assim, sempre intervi, mesmo em casa, como na rua, na escola. Quem me conhece, os santomenses da minha época me conhecem perfeitamente bem. Sempre fui uma pessoa interventiva. Muitas vezes até inconveniente. Sempre que eu pudesse, que havia alguma coisa que me incomodava e que eu pudesse exprimir as minhas ideias e minhas opiniões, eu fiz. Sem medo de represária. E é isso que eu faço. Eu sou santomense, gosto de São Tomé e acho que tenho um contributo a dar e queria deixar isso bem registrado. Quando eu falo do regime atual da democracia partidária, com partidos, né, com pluralista, né, é isso que se diz, eu ponho de parte o regime colonial, eu ponho de parte o regime de 15 anos ditatorial, de Pinto da Costa e de Miguel Trovoada. Foram eles que iniciaram. Essas são as principais figuras que iniciaram o regime ditatorial do MLSTP. Estes três são fundamentais. Tinham o primeiro-ministro, Miguel Trovoada, presidente da República, Pinto da Costa, e Leonel Mário D'Alva, penso que era presidente da Assembleia. Portanto, esse é o regime ditatorial que nós tivemos. Eles iniciaram esse processo. Portanto, eles pediram desculpa, reconheceram que houve erro, deixaram para trás. Assim como nós não temos que voltar a justificar tudo no colonialismo, também não temos que estar a perder tempo com o regime de 15 anos ditatorial. Já passou. Estamos fora desse regime. Agora estamos no regime democrático pluralista. E é nesse que nós temos que basear, é nesse que nós temos que centrar. Muita gente vai me dizer assim, se eu estou a falar de Patrício Trovoada, então tenho que falar de todas as pessoas que são bandidos e que foram mentirosos ou que enganaram o povo santomense. Sim, tem razão. Quem acha que assim deve ser, deve fazer, eu concordo. Quem acha que assim deve ser, deve fazer, façam um vídeo, publiquem, critiquem, insistam que a justiça deve se fazer sentir. Eu optei por escolher as figuras mais importantes do Estado, como primeiro-ministro, como presidente da República, como deputados, etc. Isso para mim é importante. É importante ter um bom presidente da República, é importante ter um bom primeiro-ministro. E esses dois, principalmente, na minha perspectiva, têm que ser pessoas exemplares. E exemplares na vida privada como pública. Porque se tu não és uma pessoa boa com a tua família, serás muito menos ainda com o povo, com pessoas que tu não conheces. Portanto, eu acho que uma vez que se torna figura pública, ou seja, política ainda por cima, primeiro-ministro ou presidente da República, deixa-se de ter vida privada. Essa vida privada deve ser escrutinada, devem sair no jornal todos os pormenores possíveis.
sobre a vida privada dessa pessoa, porque é assim que nós vamos conhecer a pessoa, vamos conhecer o caráter, saber que nós temos uma boa pessoa a nos representar e que pode servir de modelo aos nossos filhos, aos nossos jovens, que nós podemos dizer, veja o primeiro-ministro, faça isso, siga isso, lute por nós, seja como primeiro-ministro, seja como presidente da República. Se essas pessoas não servem de exemplo a todos os níveis, então essas pessoas não servem. E Patrício Trovoada particularmente, é um péssimo exemplo para os nossos filhos e nossos jovens. E eu digo isso com toda a clareza e sem complexo nenhum. E isso certamente as pessoas que estão no ADI, as pessoas mais próximas do Patrício Trovoada, sabem disso e hão de concordar comigo. E eu vou aqui começar a numerar algumas coisas que parecem evidentes. Mas eu queria aqui ressalvar algo aqui neste vídeo. Eu sempre segui o Patrício Trovoada, tive um cuidado, tinha dúvida em relação à intenção do Patrício Trovoada com São Tomé e Príncipe e na política santomense. E várias vezes houve até um vídeo que eu pedi desculpas pela forma como falei com Patrício Trovoada, penso que foi relacionado com no tempo que tinham tirado a água do hospital e que ele depois repôs a água do hospital. Eu me retratei. Mas agora eu já não tenho mais dúvida e acho que Patrício Trovoada é péssimo primeiro-ministro, é péssimo político, é péssima pessoa, tanto pública como privada. E onde é que eu tiro essa ideia? Patrício Trovoada tem vários casos cruciais que nós podemos ver simplesmente que ele é uma pessoa má, mentiroso e bandido. Patrício Trovoada surge na política de São Tomé e Príncipe como filho de Miguel Trovoada. Não era uma pessoa formada, não é, até agora, não deve ser formado, não é licenciado. Licenciado, eu não entendo porque é que eles chamam doutor Patrício Trovoada. Doutor é um título acadêmico que se faz depois do mestrado. Quando uma pessoa faz doutoramento, essa pessoa é chamada de doutor. Pronto. Mas as pessoas em alguns países, em muitos países, convencionaram chamar doutor a todas as pessoas que fazem licenciatura. Fazem uma licenciatura, até um bacharelato, chamam de doutor. Eu acho que isso é normal, é uma forma das pessoas reconhecerem, é um reconhecimento ao chamar-te doutor, reconhecem que a pessoa estudou, teve 5 anos, 3 anos a estudar. Portanto, é normal que chamem alguém que tenha feito um curso superior de doutor. Agora, uma pessoa que não fez curso superior, não entende porque é que lhe chamam de doutor. Patrício Trovoada é Patrício Trovoada. E começou a ser gente entre parentes quando o pai ganhou as eleições, as primeiras eleições democráticas, e chamou-lhe para fazer parte do governo. E penso que foi para o ministro de Negócios Estrangeiros. Portanto, é aí que Patrício Trovoada começa a ser gente. Portanto, ele não é como a maior parte das pessoas que eu rodeio. Provavelmente, Patrício Trovoada deve ter uma dor do cotovelo em relação a essas pessoas, porque todas as pessoas que lhe circulam, os seus ministros que estão à volta deles, são formadas, têm uma licenciatura. E o Patrício Trovoada não tem licenciatura, pelo menos até esse momento. Não encontrei nada, basta vocês irem ao Google e pesquisarem, não encontrei nada que indicasse que Patrício Trovoada fosse formado. Todas as reportagens que eu vi no STP, TV, no YouTube, etc., começam por dizer que Patrício é filho de santomenses, de Patrício, de Miguel Trovoada e Helena, que já me esqueço o nome, Helena Trovoada nesse caso, e saltam logo que ele foi ministro disto e daquilo, convidado pelo pai. Portanto, não falam, normalmente nós começamos
a falar de onde é que a pessoa nasceu, depois dizemos qual é a profissão da pessoa, qual é a formação da pessoa. No caso do Patrício Trovoada, tu não encontras isso. Podes procurar, não encontras isso. Pelo menos até esse momento. Portanto, Patrício Trovoada não é nenhuma pessoa formada. E ele, como não é formado, ele vale-se de algum dinheiro que ele arrecadou, sabe-se lá, onde lá ele foi buscar esse dinheiro, e ele aproveita esse dinheiro que ele tem para fazer-se valer, para aparecer, para aparecer e fazer política, para defrontar com as pessoas. Porque em termos práticos, em termos em termos de formação, ele não tem. Não estou a dizer aqui que ter formação é importante para exercer cargo de primeiro-ministro. Não precisamos ter formação para exercer cargo de primeiro-ministro. Mas é preciso deixar isso bem claro, porque há muita gente que lhe chama de doutor que pensa que ele é formado. Não é. Patrício Trovoada não é formado. E ele deixa passar essa imagem. Bom, Patrício Trovoada tem vários casos no tribunais, no Tribunal de São Tomé e Príncipe. Tem o caso de lavagem de dinheiro, que ele disse categoricamente e desmentiu, e eu mostro aqui, ele desmentiu que o Procurador da República enviou-lhe uma notificação. Toda a gente em São Tomé e fora de São Tomé, todos os santomenses, todas as pessoas atentas ao que se passa politicamente em São Tomé, sabem que Patrício Trovoada foi convocado para responder na Procuradoria-Geral da República. E não foi. Fugiu, foi para Portugal. Todos nós sabemos isso. Se ele não recebeu a notificação na mão, de certeza que os membros do seu partido receberam, que o seu advogado recebeu, porque aquilo foi espalhado por São Tomé inteiro, para que chegasse ao conhecimento dele. E o que é que Patrício fez? Absolutamente nada. Disse apenas que não recebeu notificação nenhuma, que não tem nada a ver com isso. Ora, uma pessoa que é acusada de lavagem de dinheiro, uma pessoa que pretende ser primeiro-ministro de São Tomé, que pretende candidatar-se a presidente da República, houve uma acusação dessa e não faz nada. Não põe uma queixa-crime nos tribunais contra as pessoas que fizeram essas acusações. Pronto, ele teve tempo mais que suficiente e agora então ele tem todas as condições para tirar essas dúvidas. Ele é o dono e senhor do país nesse momento. Ele é o primeiro-ministro, tem o presidente que ele domina, tem tudo. E houve uma altura, nesse momento já não tem os tribunais, mas houve uma altura em que ele teve os tribunais. Ele não aproveitou para limpar a sua imagem em relação à lavagem do dinheiro. Isto é um ponto. Outro ponto. Em relação ao fraude eleitoral, foi claramente dito pelo Pinto da Costa, ou seja, pelo Pinto da Costa passou a palavra ao seu porta-voz, foi claro e disse claramente que Patrício Trovoada teve no dia da contagem dos votos nas eleições, esteve na comissão eleitoral. Nessa noite, Patrício Trovoada teve uma comissão eleitoral. Pinto da Costa fez essas declarações através do seu porta-voz à comunidade internacional. A toda a comunidade internacional no país, ele foi convocado e Pinto da Costa falou disso claramente. Isto é uma coisa grave. Quando um presidente da República vem falar isso, seja lá de quem for, é a comunidade internacional, essa pessoa perde total credibilidade. Isto é grave, porque nós todos ficamos a saber que ele é bandido. Ele é bandido. E o que que Patrício Trovoada responde em relação a essas acusações? Patrício Trovoada diz que as acusações são graves, vindas de um presidente da República, mas que ele entende que se calhar o Pinto da Costa, coisa parecida, que o Pinto da Costa está zangado porque perdeu as eleições. Como é que alguém vai fazer uma acusação deste peso, e ele responde assim? Só responde assim quem tem culpa, porque qualquer pessoa que tem
que está consciente de que não fez isso, que não cometeu esses erros, que não fez tamanha atrocidade, né? Ia meter nos tribunais e obrigava, ele é primeiro-ministro então agora, obrigava, fazia com que esse caso fosse julgado. Patrício Trovoada fingiu que nada é com ele. Tá a ver? Portanto, isso para mim disse não, que não tem nada a ver com isso, que ele não esteve lá, mas é mentira. Isto é um mentiroso. Portanto, Patrício Trovoada revela aqui que é um bandido mentiroso do mais péssimo que existe. Mais péssimo que existe. E digo mais, se ele consegue ser assim, se ele consegue ser assim, mentir na cara das pessoas, não é? Desta forma, não é? Do público dessa forma, imagina o que é que ele faz com a família lá em casa. Não é? E por isso é que eu digo sempre, é muito importante nós sabermos a vida toda de uma pessoa que ocupa um cargo como primeiro-ministro ou presidente da República. Porque nós passamos a conhecer a pessoa. Se em casa ele é mau, na rua ele será pior. Se na rua ele é assim, em casa ele é muito pior. Portanto, nós temos que entender isso. É importante a ética, a moral da pessoa que vai nos representar, porque essa pessoa é o nosso exemplo. Há muitos miúdos nesse momento que querem ser Patrício Trovoada. Há muitos jovens que querem ser Patrício Trovoada, que querem ser Evaristo Carvalho. Há muitos jovens que querem ser isso. Isso é um perigo. E quando vem que um Patrício Trovoada pode enganar todo mundo ou fingir que engana todo mundo e ninguém diz nada e ninguém faz nada, ele pensa que ele também pode fazer isso. Ele vai desejar ser um primeiro-ministro desta forma. Nós temos que exigir que haja uma ética, uma moral para fazer parte de cargos de tamanha importância. Outra coisa importante para vocês verem. Patrício Trovoada tinha o domínio total da Procuradoria-Geral da República e dos Tribunais Supremos, que eram os tribunais ao mesmo tempo Tribunal Constitucional. O que é que Patrício faz quando é eleito um novo presidente do Tribunal Supremo? Que vem dizer que a política fica de parte e a justiça é de outra parte e que não se mistura. Patrício Trovoada, como percebe que essa pessoa, que esse novo procurador da República, que esse novo juiz do Tribunal Supremo, não é da sua corpulita, não vai facilitar a vida, ele ativa o processo de constituição do Tribunal Constitucional. Até aí tudo bem, mas quando ele quer aprovar o Tribunal Constitucional apenas com maioria absoluta, isto é ridículo. O Tribunal Constitucional é muito importante, é fundamental numa democracia e por isso a lei diz que tem que ser aprovado mais do que a maioria absoluta, ou seja, a maior parte dos deputados na Assembleia Nacional tem que aprovar essa lei, tem que aprovar que o Tribunal Constitucional entre em funcionamento. E o Patrício Trovoada está a atropelar toda a gente nesse sentido. Vocês podem ouvir uma entrevista de Olegário Tini e Aurélio Aragão, se não me enganar, que foi o último bastionário da Ordem dos Advogados. Vocês podem ver o que eles dizem. É claro. E ele está a atropelar. E está a atropelar isso. E por que ele está a atropelar isso? Porque ele quer usar o Tribunal Constitucional. Quer usar o Tribunal Constitucional de alguma maneira. É a única justificação que eu vejo. Quando dizem que ele está a fazer esse Tribunal Constitucional para poder cometer mais fraude, é pura verdade. É pura verdade. Nada nos indica que seja ao contrário disso. Porque senão ele não perderia tempo com isso. Ele não perderia tempo com isso. E ele está tão apegado a isto que as verbas foram desviadas para a constituição desse tribunal, quando, por exemplo, os doentes do príncipe, as pessoas que necessitam de tratamento urgente no príncipe, perderam o direito ao transporte. E ninguém diz nada, o povo não sai à rua, os partidos políticos não manifestam, enfim,
mandam umas bocas no Parlamento, não é? Alguns deputados falam algumas coisas no Parlamento, mas o Parlamento ignora totalmente. Há uma falta de respeito para com os deputados dos outros partidos, da minoria, não é? O presidente do tribunal, o presidente da Assembleia ignora completamente. Eu estive em Santo Tomé e ouvi algumas sessões do Parlamento, ignora completamente aquilo que a oposição tem a dizer e ninguém diz nada, ninguém sai à rua, manifesta. Eu quero dizer aos santomenses que se fosse o Patrício Trovoada na oposição, o ADI na oposição, eles estariam na rua a fazer confusão. Como nós vimos várias vezes. Eles estariam na rua a fazer confusão. Porque o Patrício Trovoada gosta de confusão, gosta de tumulto, gosta de agitar as coisas. Bem, como vocês viram, eu já apontei aqui 3 situações em que consegue-se ver que Patrício Trovoada, além de bandido, é mentiroso. Lavagem de dinheiro que ele diz que não recebeu notificação para o tribunal. Fraude eleitoral, que ele foi visitar a comissão eleitoral na noite da contagem dos votos e o presidente Manuel Pinto da Costa, na altura, comunicou à comunidade internacional e ele diz que o presidente está com raiva de ter perdido as eleições. O Tribunal Constitucional, que ele quer fazer à pressa, não se entende porquê, à custa dos doentes do príncipe e etc. E eu continuo. Eu lembro perfeitamente o Pinto da Costa dizer que temos que tentar manter a paz e apoiar o governo a quando do STPI. STPI, toda a gente viu na televisão, foi falado, foi publicitado, né? Toda a gente apoiou, toda a gente desejou que aquilo corresse bem. E segundo percebi, aquilo correu bem. Ora, aquilo correu bem, mas até hoje não se viu resultado algum sobre esse STPI-1. STPI em Londres. STPI, acho eu que é o nome. STPI em Londres. Até hoje ninguém viu o resultado disso. Ninguém viu o dinheiro disso. Patrício Trovoada, depois da STPI em Londres, que é a Conferência de Doadores, Patrício Trovoada saiu em viagem pelo mundo afora. Bom, vamos imaginar que ele foi falar com as pessoas particularmente nos seus países para receber os apoios para os projetos em que ele apresentou na Conferência Mundial, a Conferência de Londres, a Conferência de Doadores em Londres. Vamos imaginar que seja isso. Ora, será que nenhuma dessas pessoas lhe deu dinheiro? Eu tenho certeza que ele não recebeu muito. E por que eu digo isso? Porque a comunidade internacional sabe quem é Patrício Trovoada. Com Patrício Trovoada, nunca a comunidade internacional vai nos apoiar. Porque eles sabem quem é o Patrício Trovoada, sabem de onde que vem, como apareceu o Patrício Trovoada. Para qualquer presidente, para qualquer pessoa importante, diretor de uma instituição internacional, receber alguém, ele investiga primeiro. Ele vai tentar saber como é que essa pessoa chegou ao poder, quem é ela, qual é o background dessa pessoa. E Patrício Trovoada, todo mundo conhece, ele pode dar a volta ao mundo inteiro. Ele não vai enganar ninguém lhe vai dar dinheiro à toa. O dinheiro, o pouco que lhe dão, ele está a guardar, ele não está a fazer nada, ele está à espera de campanha porque ele quer ser presidente da República. Ele quer ganhar as próximas eleições, para governar e depois candidatar-se a presidente da República. Então ele está a guardar esse dinheiro. E vejam como ele é malandro. Até hoje não falou dos resultados do STPI. Né? Nós não temos resultados palpáveis nenhum. Fez uns, como é que nós dizemos lá em Santo, fez um zoplo, mandou uns 13 geradores ou 2 geradores, que não está nada. Arroz, 13 contos. Até hoje fala-se disso, ninguém vê nada. Internet para jovem, que foi a bandeira da campanha dele, até hoje nada. Os jovens ficam na praça com o telemóvel na mão a tentar apanhar a internet. Enfim, se há alguém que nós conhecemos bem, que os santomenses conhecem bem, é o Patrício Trovoada. Ele teve 4 anos. 4 anos chega
para nós conhecermos bem Patrício Trovoada. Nós, o povo não deve votar no Patrício Trovoada porque nós conhecemos bem. 4 anos, agora vem outro. Votemos num outro partido. Eu não estou a dizer que o ADI é mau, estou a dizer que o Patrício Trovoada é mau. A ADI tem muito bons quadros, tem muito boas pessoas com boas intenções. Só que o líder, que é Patrício Trovoada, é uma pessoa errada e impõe a sua vontade através do dinheiro que ele tem. Né? Que ele foi buscar não sei onde. E ele não tem tanto dinheiro assim. Patrício Trovoada não tem tanto dinheiro assim. O pouco que ele ganha através dessas falcatruas que ele faz, como o STP em Londres, estás a ver? Ele guarda para si. Os 30 milhões, fala-se aqui em 30 milhões. Onde é que estão os 30 milhões? Eu ouvi a Bílio Bragança falar, penso que no programa da RTP África, a falar que está numa conta internacional, etc. Mas não percebi. Ninguém percebeu onde é que foram os 30 milhões. E o Patrício Trovoada pouco se importa, não diz nada e ninguém consegue fazer nada porque ele tem maioria absoluta. Não é? Essa maioria absoluta vai ficar até o final do mandato e eu espero que ninguém interfira nisso, deixe ele chegar ao final, para nós termos certeza absoluta de que essa pessoa, Patrício Trovoada, não pode fazer parte da política de Santo Tomé. Patrício Trovoada tem que estar fora da política de Santo Tomé e Príncipe. Patrício Trovoada é a única pessoa que ficou 4 anos a mandar. E nós, os Santo Tomé, sabemos bem que ele não vale. Ele não vale. Como primeiro-ministro, como político, Patrício Trovoada não vale. Outra coisa, ele atirou aí os salários das pessoas, da função pública, né? E mostrou seu salário como se fosse um salário modesto. Para já, os salários que eu vi da função pública são extremamente elevados para um país como o nosso. As pessoas estão a ganhar 1.000, 2.000 euros. É muito para a função pública. Santo Tomé e Príncipe não tem dinheiro. Quem quer fazer dinheiro tem que fazer negócio. Abram negócio, façam investimento, façam exportação, plantem batata, querem ganhar dinheiro, é assim que se ganha dinheiro. O Estado não tem dinheiro, o Estado é pobre, nós não podemos pagar as pessoas 2.000, 3.000, nós não podemos pagar as pessoas 2.000, 3.000 euros. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, Patrício Trovoada mostrou o seu salário como se fosse um salário modesto. Contudo, temos aqui a prova, né? Jornais e algumas fontes do Facebook dizem que o Patrício Trovoada gasta cerca de 250.000 euros ou coisa parecida num condomínio no Pestana. Quer dizer, estamos a brincar. E parece que é o Estado que paga. Então, estamos a brincar. Nós não temos. O que é que nós fazemos com 250.000 euros? Quantas casas fazemos com 250.000 euros por mês? Imagina, uma casa pode custar 10 a 15 mil euros. 10 a 15 mil euros. Agora 250.000 euros. Imagina quantas pessoas podiam ter uma casa. Portanto, Patrício Trovoada é falso. É mentiroso. É? E tem a lata de aparecer como se não fosse nada com ele. Patrício Trovoada não se preocupa com Santo Tomé e Príncipe. Ele está preocupado em meter gasolina no seu carro. Ele está preocupado em sustentar a sua casa, em ter a casa no Pestana, né? No condomínio de Pestana. É ali que ele está preocupado. Isso é que o Patrício Trovoada quer. Eu quero ver algum santomense a vir contestar essas coisas que eu disse aqui. Patrício Trovoada é bandido e mentiroso. E por isso não devia fazer parte da política de Santo Tomé e Príncipe. Não devia fazer parte da política. E repara, se há alguém que eu tenho certeza, que o povo santomense tem certeza disso, é Patrício Trovoada. Teve 4 anos como primeiro-ministro e é o que se vê. É o que se vê. Portanto, e isso até os seus ministros, os seus ministros, os seus membros do partido sabem disso. Patrício, toda vez que tentam lhe contestar, ele diz: vocês é que têm dinheiro.
né? Como se ele tivesse muito dinheiro. Patrício Trovada não tem tanto dinheiro dele assim. E o dinheiro dele não compra tudo. O dinheiro dele não compra tudo. Ele que está a julgar mal o povo santomense. Tá vendo? Patrício Trovada anda a julgar muito mal o povo santomense. Nós gostamos de dinheiro sim, porque dinheiro faz falta, mas né, não compra tudo. E nas próximas eleições eu tenho certeza absoluta que Patrício Trovada não vai mais pertencer à política Santo Tomé e Príncipe. Tenho certeza absoluta que o povo não vai cometer esse erro, porque nós temos a certeza que este primeiro-ministro, Patrício Trovada, não nos serve. Temos que arranjar outro. De outro partido, não interessa que seja do MLSTP, que seja do PCD, temos que arranjar outro e deixar que esse outro fique 4 anos para nós podermos julgar, como estamos a julgar agora, o Patrício Trovada. Eu deixo aqui embaixo os links todos dos vídeos e tudo que eu fui falando, que eu fui demonstrando. Eu quero ver a vossa opinião, quero que vocês comentem e digam se concordam comigo ou não. Esta é a minha opinião. Quem não concordar e quem achar que eu estou a acusar o Patrício Trovada, estou a falar estou a acusar o Patrício Trovada sem provas, que meta uma queixa-crime contra mim nos tribunais sobre calúnia e difamação, que eu teria o maior prazer em responder. Meu nome é Umbaguiar.